Questão 1. Docinho. Em nossas aulas, vimos que as paisagens podem ser representadas de diferentes maneiras, seja por desenhos, fotografias, pinturas e até mesmo poemas. Faça a leitura do texto abaixo. Minha cidade. Minha cidade é tão bonitinha, ela foi inteirinha feita à mão. Minha cidade foi feita com o coração. Regina Lacerda. A. No texto, a autora fala sobre uma cidade feita à mão. A partir do que estudamos sobre croquis, assinale a alternativa correta. Croquis é a fotografia aérea de um determinado lugar. Croquis é um esboço, um desenho simplificado, usado para representar um lugar, uma paisagem ou um caminho. B. Assim como em um mapa, um croquis deve apresentar títulos, símbolos, cores e manter a posição e localização dos elementos presentes na paisagem retratada. A criatividade de seu autor, que desenha livremente uma paisagem sem preocupar-se com a localização exata de seus elementos. Tanto na questão A quanto B, vocês estarão lendo com atenção para marcar as opções corretas. 2. Observe as imagens abaixo e circule a que apresenta um croquis. Nós temos aí duas imagens. Qual dessas duas imagens é um croquis? A primeira ou a segunda? 3. Agora você fará um croquis, representando o caminho que você percorre de casa até a escola. Realize um belo e colorido desenho. Lembrem-se de que existem elementos na paisagem que nós precisamos destacar. Existe algum ponto comercial? Existe algum jardim? Alguma vegetação? Alguma rua que chama a atenção de vocês? 4. Estudamos que a superfície terrestre não é igual, ou seja, ela possui áreas mais elevadas, outras onduladas e outras planas. Se caminharmos pela nossa cidade, podemos observar essas diferenciações nas formas da superfície terrestre. Pensando nisso, realize as questões a seguir. A. Chamamos de relevo as variações na forma da superfície do planeta ou apenas as áreas planas e onduladas da superfície do planeta. B. Observe a imagem. Com o lápis vermelho, circule na imagem as áreas mais altas. Com o lápis azul, circule na imagem a área mais baixa. Observem aí, o que é mais alto aí nessa imagem? Que relevo é mais alto aí? C. As pessoas costumam construir suas casas nas áreas mais baixas ou áreas mais altas? 5. Leia as afirmativas e marque V para as verdadeiras e F para as falsas. A parte que corresponde aos pés de uma montanha damos o nome de cume. O cume das montanhas serão sempre arredondados, pois devido à presença das chuvas não podem ser pontiagudos. Isso está certo ou está errado? Ao longo dos rios e litoral, o terreno geralmente é bastante acidentado. Nas áreas onduladas, não é possível desenvolver agricultura e nem a criação de animais. Para determinar a altitude de uma montanha, não é correto utilizar o nível do mar como referência. É isso mesmo, pessoal? 6. Descreva como é o relevo da cidade onde você vive. Nossa cidade é plana, nossa cidade tem áreas altas, áreas baixas. Como é a nossa cidade? O relevo da nossa cidade. 7. Observe o relevo apresentado na imagem. Nós estamos vendo aí uma área da zona rural. A. Que tipo de atividades podem ser realizadas neste lugar? Se for na zona rural, o que nós podemos fazer nesse lugar?
Mas se de repente as pessoas tiverem uma intenção de fazer algumas construções aí, que construções seriam essas? 8. Nas diferentes paisagens, as formas da superfície terrestre estão sendo lentamente transformadas. Cite 3 agentes naturais, ou seja, da natureza, que transformam a superfície terrestre. Questão 9. Releia o texto na página 48 para responder a esta questão. Observe a legenda e faça a correspondência corretamente. Temos aí erosão e sedimentação. A ação constante do vento e da chuva durante milhares de anos causam desgastes nas rochas e modificam o seu formato. Os sedimentos, ou seja, os pedaços de solo ou rocha desgastados pela ação do vento ou chuva, são levados e depositados em outras regiões. A partir do acúmulo desses sedimentos, outras formas de relevo vão se formando. Diferenciem erosão de sedimentação. 10. Observe as imagens e leia as afirmativas a seguir. A. O ser humano também é um agente modificador do relevo. B. O ser humano transforma o relevo a partir de suas necessidades, como, por exemplo, a construção de moradias. C. Muitas vezes a ação do ser humano sobre o relevo dá-se de maneira negativa, quando as construções são realizadas em áreas inapropriadas. D. O aplainamento de terrenos e a construção de estradas nas encostas de montanhas são exemplos de ações do ser humano sobre o relevo. Todas as alternativas acima estão corretas, exceto a alternativa A. Todas as alternativas estão corretas. Apenas a alternativa A está correta. As alternativas C e D estão corretas. Questão 11. Estudamos sobre as partes de um rio. Observe a imagem e identifique as partes indicadas nomeando-as. Consultem o livro didático de vocês e nomeiem quais as partes que estão sendo apresentadas nesse desenho, nessa imagem. Questão 12. Complete as frases com as palavras do quadro. Nascente, foz, margem, leito, afluente, várzea. Vocês estarão lendo as alternativas e identificando quais são as partes apresentadas. Questão 13. Com o lápis amarelo, pinte as maneiras adequadas de como o ser humano aproveita as águas de um rio. Com o lápis roxo, pinte as maneiras negativas de como o ser humano trata as águas de um rio. Existe aí uma diferença entre aproveitamento e a maneira como um rio pode ser poluído. Questão 14. Escreva um parágrafo explicando as consequências causadas devido à poluição dos rios. Quais os impactos negativos a partir da poluição dos rios? Ótimo trabalho avaliativo a todos vocês.